boa noite. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sintam-se na minha casa, entrando na minha cozinha, né? E nos reunindo aqui no o que a gente chama, né? A cozinha numa casa. E é fácil a gente perceber isso, né? A cozinha numa casa é como se fosse o local mais quente, né? Digamos assim, dentro da medicina chinesa, o termo yan, né? Então, a cozinha reflete a família, reunião de família, né? A gente pode perceber, por exemplo, que às vezes a gente faz aquela copa linda, aquela mesa retangular, aquela mesa de vidro, né? Aquela coisa toda charmosa. Mas você faz aí uma reunião familiar com seu tio, com seu primo, com seu irmão. Para onde que vai todo mundo? Você está lá na cozinha fazendo as coisas, vai todo mundo para a cozinha, né? Não no intuito de ajudar, muitos, né? Mas reunir, porque reflete, né, o nosso elemento fogo que está dentro da gente. Reflete as nossas ancestralidades, a nossa família, né, onde a gente reunia, que é em termos do fogo, né, o movimento circular. Então, assim, a cozinha, já adiantando, sem antes eu me apresentar, é um local de acesso à reunião, acesso a essa parte Yan nossa, né? E o Yan, e o que é o Yan? O Yan é o movimento, é o claro, é o, digamos assim, o dia, é tudo que reflete movimento, né? Tudo que reflete passagem, tudo isso é Yan, olha que interessante. Então, sejam todos bem-vindos à minha cozinha, né? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu estou me sentindo muito em casa, né? Apesar de eu estar na casa mesmo, mas eu estou me sentindo muito em casa, porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto e mais, né? É a prática da minha vida. Então, assim, não é só falar sobre medicina chinesa, sobre o alimento, sobre 5 elementos, mas é a prática da minha vida, né? Meu nome é Antonieta Bonifácio, a minha formação base, né? Eu sou dentista, né, odontóloga, trabalhei há mais de 30 anos como odontóloga, né, na área de pediatria, na área de pacientes com necessidades especiais. Então, né, dentro dessa biografia, digamos assim, né, do que eu posso falar da minha vida para vocês, porque a gente só pode falar da gente mesmo, né? Eu abri um leque, né, na odontologia, primeiro nessa profissão de cuidar do outro, né, que eu acho que isso é muito interessante falar disso, né, a gente procurar profissões para cuidar do outro, né, seja na área da saúde, na área da pedagogia, ou às vezes, né, em outras áreas, mas a saúde reflete muito a gente querer cuidar do outro, né. Então, eu já tenho essa caminhada. E quando eu fui para a área de pediatria, de trabalhar com criança, né, atender criança na odontologia, e atender pacientes com necessidades especiais, deficientes físicos, mentais, abriu um leque muito grande, assim, em termos do meu buscador, né, interno. Abriu o leque no sentido de quê? De relacionar, de condicionar para um tratamento, de compreender, de saber o porquê e para quê, né? Principalmente, o paciente com necessidades especiais, foi muito interessante essa busca minha do para quê, né? Para que estamos aqui, sabe? Então, assim, não foi só uma questão física, né? De abordar melhor o paciente, mas uma questão emocional, uma questão espiritual, né? E nessa caminhada, né, nesse tatear, né, que a gente faz com as nossas profissões, com os nossos relacionamentos, eu me deparei com as práticas integrativas complementares, né, como um recurso na área da odontologia. Eu achei muito interessante. Foi um leque que abriu muito grande. Primeiro foi a hipnose ericksoniana, que me ajudou muito a entender sobre sugestões, sobre crenças, né, que a gente segue
achando que, poxa, né, ele está ali para me mostrar o tanto que eu tenho que dar valor na minha vida. Mas, né, assim, uns questionamentos pessoais que foi me dando, mas espera aí, se eu estou aqui como uma pessoa melhor, né, que digamos mais favorecida do que o outro, deve existir então um Deus favoritista, né? Então assim, foi abrindo o meu leque, a minha cabeça, né, de perceber o que para quê, né? Qual a lição ali. E aí a hipnose ericksoniana me ajudou muito nas sugestões, né, de trazer mais coerência harmônica no consultório, no relacionamento com a criança, no relacionamento com os pais. E, na verdade, eu estava procurando também esse buscador interno meu, né, que a gente busca. E é bem interessante a gente consagrar, né, esse buscador interno. E aí eu comecei dentro das práticas também com a acupuntura, né, eu fui morar em Recife, eu sou aqui de Goiás, eu fui morar em Recife. E aí achei muito interessante toda, digamos, a filosofia que está por trás da medicina chinesa, né? Os 5 elementos, o Yin, o Yang, o Zanfu, né? Compreender que tudo isso que eles buscavam, que esses termos para a gente podem ser termos, digamos assim, difíceis, incompreensíveis, né? Porque a gente tem um linguajar aqui nosso, de sim ou não, certo ou errado, né? Mas eu acho interessante porque, assim, tudo, essa teoria que tem mais de 5.000 anos, ou até mais, né? É uma teoria que foi observada a partir de onde? Da natureza, dos ciclos da natureza. Observar um vegetal, né? Conhecer um vegetal, né? Tatear um vegetal, ter a visão do vegetal, ter o cheiro do vegetal, o som do vegetal, né? Olha só que interessante, esses 5 sentidos. Então, essa observação, essa contemplação, essa curiosidade trouxe a filosofia da medicina chinesa, né? A partir do crescimento, desenvolvimento de uma árvore, a partir do aspecto lunar, do aspecto solar. Então, assim, essa natureza. E é interessante a gente falar sobre isso porque a gente busca isso, né? Porque nós somos natureza. Então, aquele axioma que a gente conhece, não apenas da medicina chinesa, né? Que eu acho que todo mundo já viu pelo menos ressoar. Aqui, como está embaixo, está em cima, como está exterior, está interior, né? Assim como dentro, está fora. Então, essa observação que traz aí vários filósofos atrás, né? É uma observação muito interessante, desse ponto de vista de observação da natureza. Uau, o que está no vegetal está em mim, o que está no animal está em mim, o que está no sol está em mim, o que está na água está em mim, né? Porque nós temos água, nós temos fogo interno, circulação interna, como é que o sangue ele corre, como é que ele impulsiona nas artérias, nas veias, né? De onde que vem essa circulação interna? Quem ajuda o sangue a circular? E esse sangue, quando ele não está circulando direito, o que acontece? Quais os sintomas? E o que eu posso fazer para melhorar, para ter essa circulação interna novamente? Então, assim, isso é muito, muito, muito curioso, né? E muito, digamos assim, didático dentro da medicina chinesa, porque ela é baseada no Yin e no Yang, baseado nos 5 elementos, baseado no Zanfu, né? E quando a gente começa, né, os alunos que começam a estudar, principalmente os 5 elementos, onde ali tem princípios de correspondências do verão, do outono, da emoção raiva, da emoção tristeza, eles começam, né, digamos assim, um paradigma novo, né, o aluno é um paradigma novo, mas ele começa a borbulhar dentro dele, porque vai fazendo muito sentido. Né? Vai fazendo sentido porque é própria a observação da natureza e esse buscar nós, que somos natureza. Então, assim, e nessa caminhada, estou falando um pouquinho da minha história, já estou trazendo alguns aspectos da medicina chinesa, porque eu acho que é muito interessante a gente trazer isso dentro da vida diária, né? Então, eu conheci a acupuntura, né? Fiz o curso de acupuntura, gostei muito, e introduzi a acupuntura dentro do consultório odontológico, né? No relacionamento, para a criança ter mais coerência harmônica, né? Porque às vezes as pessoas procuram o consultório odontológico, só que tem crenças, né? De dor, medo, né? Às vezes é o papai e a mamãe
passa, né, sem inconscientemente esse medo e que vai nas células, né, nas memórias celulares. Então nós, né, lidamos muito com esse aspecto sofredor do ser humano, que é o medo, né, o medo de ir ao dentista. Então foi daí que a hipnose, a acupuntura me ajudou muito nesse aspecto, né, trazer mais coerência, mais harmonia. E lá foi também para os florais de Bach, né, que hoje 15 anos facilitando cursos de florais, interagindo com os florais. Então, eu trouxe também para dentro do meu alimento os florais, porque os florais são alimentos da natureza, né? E, então, assim, essa bagagem foi me trazendo uma maneira mais harmônica de lidar com questões minha, né? Para eu compreender um pouco, né? E ajudar nos meus relacionamentos e ajudar na minha profissão. E a dietoterapia, né? Que o curso não é, o conceito não é, né? Não coloquei dietoterapia chinesa. Né? O curso é o alimento a partir dos 5 elementos, né? Então, assim, por quê? Porque o curso, na verdade, é para quem quer se conhecer, né? Para quem quer ter mais consciência do seu dia a dia, ter mais, digamos assim, conhecer mais o alimento, através disso, conhecer você. E a partir dessa, digamos assim, desse perfil do curso, você se compreendendo, você compreendendo os 5 elementos, né, uma maneira, uma abordagem didática, você também pode trazer para dentro da sua profissão. Seja você uma acupunturista, seja você um profissional da área de saúde, fisioterapeuta, seja qualquer profissional dentro da saúde, dentro da educação. Por quê? Porque numa conversa, né, as pessoas às vezes, né, vou dar um exemplo, chega para você, né, você está numa mesa, ou às vezes você está dentro do consultório fazendo uma consulta com o seu paciente, com o seu consultante, enfim, né, com a pessoa humana que está ali dentro, ele fala para você, olha, doutora, eu estou muito desanimado, né? Eu estou muito desanimado, eu estou com insônia, eu estou com medo, né, ainda mais nesse momento da pandemia, né, eu estou me sentindo com medo de sair na rua, eu estou me sentindo com medo de olhar minha família, aconteceu alguma coisa com minha família, eu estou com um sentimento de profunda tristeza. Olha só que tanto de coisa que a pessoa vai trazendo. E dentro disso tudo, né, isso tudo comunga com a gente também, porque reflete também comportamentos nossos, né? E a gente ressoa com aquilo ali através de empatia, né? Soa, né? Eu compreendo você, eu sinto você, né? Através do que eu sinto. E aí você vai trazendo uma maneira de tentar ajudar, tentar entender, compreender e ajudar. E o alimento é uma das abordagens da medicina chinesa que trazem, né, a partir dos 5 elementos, uma maneira de ajudar esse ser humano a ficar novamente em equilíbrio. Por quê? Uma pessoa desanimada, né, quando a gente começa a ter esse diagnóstico, uma pessoa desanimada, triste, com medo, a gente já tem, né, dentro dessa visão dos 5 elementos, o elemento ali que está em desequilíbrio. O elemento madeira, o elemento terra, o elemento metal, né? E trazendo, digamos assim, esse código, né? Esse software, né? Eu costumo falar que é um modelo vivo de conexão, né? Com os 5 elementos. Você traz uma reflexão de algum alimento, ou vários alimentos, que trazem a pessoa para uma maior harmonia, junto com a sua terapia. Seja, por exemplo, vou dar o exemplo do floral, né? Quem é terapeuta floral. A pessoa chega desanimada, né? Você pensa numa abordagem emocional, você vai buscar, né, nas 38 essências, algumas flores aí, algumas essências, para trazer o quê? Entusiasmo, fé, coragem, né? Quem trabalha com terapia floral já tem, digamos assim, o software, né, dessas 38 essências. Enfim, vai fazer algumas perguntas, como que você está sentindo, enfim, trazer uma composição de acordo com o indivíduo,
né? Porque não é a doença, digamos assim, não é o doente, não é, né? É a pessoa humana. Então, ali dentro daquela abordagem, você também pode trazer alguns conceitos de alimento, né? E é interessante porque é assim, às vezes a gente fala assim, olha, come mais batata, tubérculos, raízes, procura introduzir mandioca na sua alimentação, batata doce, porque tem muito a ver com tubérculos, com terra, né? E que tudo está abaixo da terra, nos nutre, né? Dentro de um aspecto da medicina chinesa, está relacionado com o yin. Então, procura comer esses alimentos. Doutor, eu vou introduzir, né? Mas olha só, olha que interessante. Você pode ensinar essa pessoa através de uma receita. Olha que interessante, né? Ao invés, você pode colocar uma receita dentro, por exemplo, você vai fazer na própria receita, na própria indicação, alguma receita, né? Você pode, através, digamos, de uma abordagem dos 5 elementos, você pode fazer algumas perguntas para o seu paciente, por exemplo, você tem sede? Não é assim, você toma água, porque você tem que tomar água, entendeu? Olha só a maneira que a gente pergunta, né? Não é você toma água, porque quando você fala você toma água, é como se você estivesse falando assim, você precisa tomar água. Mas quando você fala, você tem sede? Olha que interessante. Você tem sede? A pessoa fala, como assim, doutora? Você tem sede? Qual é o horário que você tem mais sede, que você toma mais água, né? Porque o horário influencia. A gente tem um relógio biológico. E com o horário, você sabe, às vezes, o desequilíbrio do elemento. E que pode te ajudar mais ainda. E que pode ajudar seu paciente. Né? Outra coisa, seu intestino. Como é que está o seu intestino? Mas isso é médico que deve perguntar. Por quê? Né? A gente pergunta às vezes para a pessoa, como é que está seu coração? Você está apaixonado? Como é que está seu coração? Não é? O que é demais eu perguntar como é que está seu intestino? Né? É uma maneira de ter consciência para o intestino. Como é que está seu intestino? Está preso? Você tem facilidade? Como é que está aí? Não, meu intestino está preso. A grande maioria das pessoas que eu dei esse relato aí, tem o intestino preso. Né? Então, o intestino, por quê? Porque não tem utilidade. Lembra que eu falei? Não tem movimento. O intestino precisa de ter movimento. Imagina aqueles tubulozinhos, né, que tem para fazer toda aquela passagem, passar por todo o intestino para chegar no reto. Não precisa ter motilidade, não precisa ter movimento. Se você não tem movimento na sua vida exterior, você vai ter interior. Ou se você não tem movimento interior, você vai ter exterior. Você vai ficar animado, você vai projetar, você vai ter sonho, você vai ter ideias. Entende? Olha que interessante. Assim como externo, é interno. Então, uma perguntinha. Como é que está seu intestino? Você está dormindo bem? Você acorda muito de madrugada? Qual é o horário que você acorda? Você acorda por volta aí das 2? Doutora, eu acho que é por volta das 2, 3 horas da madrugada. E aí eu começo a preocupar, eu começo a pensar nos meus problemas. E eu começo a me fundir. Né? E aí, uma noite mal dormida, todo mundo sabe o que é uma noite mal dormida. Né? Então, ali tem indicações de chás. Chás, quando a gente fala, chás terapêuticos. Né? Chás terapêuticos que nos ajudam. Porque, às vezes, você está dentro de um consultório, você fala, toma um chazinho, toma um chá de erva doce, toma um chá de carqueja, você vai se sentir melhor. Mas isso não é indicação, não é? Indicação é você passar uma lista, você explicar como é que se faz um chá, né? Qual é a vasilha ideal, qual é o momento da água, a pessoa interagir naquilo que ela está fazendo para ela se cuidar. É um autocuidado. Então, a gente propõe, né, dentro de uma dieta terapia chinesa, a autoconsciência, né? A observação, a interação com o alimento, a interação com o vegetal. Porque a partir, lembra da conversa lá atrás? A partir dessa observação, dessa interação com o vegetal, eu também estou me descobrindo. Dentro da medicina chinesa, o importante não é saber se um alimento tem
quantidade de proteína, quantidade de sais minerais, quantidade de vitamina C. Não que isso não seja importante, é lógico que é, né? Dentro da nossa ciência, dentro da nutrição, é lógico que é bastante importante. Mas a medicina chinesa, a dietoterapia chinesa, ela tem duas perguntas que é muito importante. Onde, que tipo de energia aquele alimento tem e qual órgão que ele beneficia. Por exemplo, uma mulher que vai, digamos, vai casar, né? Está marcado um casamento, está noiva, enfim, né? Que tipo de alimento é interessante para aquela pessoa que está nesses momentos, digamos assim, pré, né? Pré-casamento, festa, pré-mudança de vida, né? Que tipo de alimento beneficia, por exemplo, uma mulher que está na fase hoje, na fase menstrual? O que nós conhecemos da fase menstrual do nosso corpo? Porque a fase menstrual, dentro da medicina chinesa, é um momento que está relacionado a recolhimento. É um momento de interação com a nossa intuição, com o nosso eu. Né? Então, assim, a gente às vezes tem uma abordagem um pouco negativa das fases que a gente tem. E aí vem a medicina chinesa e traz, digamos assim, essa observação da natureza, uma maneira de você fluir com o rio, né? E não ficar desgastando energia indo contra o fluxo do rio. E dentro da dietoterapia chinesa, isso é fundamental. E é bem lindo quando a gente começa a abrir para isso, né? Para abrir para essa consciência dos elementos, essa consciência das nossas emoções. Quando eu estou irritado, nervoso, né? O que meu corpo está pedindo? Porque o corpo tem uma consciência, né? A gente sabe, quem trabalha ali dentro de uma medicina mais, digamos assim, alopática, a gente sabe que no nosso corpo a gente tem homeostase, que o corpo ele desequilibra, mas ele tende, né, a vir para o equilíbrio. Por isso que existe adrenalina e também serotonina, dopamina no nosso corpo. É o yang e o yin, né? É a expansão e a contração o tempo inteiro. Então, o corpo ele tende a promover um equilíbrio. Ele é inteligente por si só. Ele sabe o que você precisa. Só que a gente, às vezes, né, deixou de escutar esse corpo, né? E passou a ser muito separado desse corpo emocional, desse corpo que traz para a gente essa individualidade, essa criatividade, que para os chineses chama Shen. Então a gente deixou, a gente se separou. E fomos muito no físico, no físico. O que eu estou sentindo? Eu não posso comer isso porque engorda. Se eu comer isso aqui, eu vou passar mal. Né? Então, assim, são maneiras, né, da gente viver melhor, mas será que não tem uma maneira, digamos assim, da gente ouvir mais para trazer para esse equilíbrio, para essa consciência? Domingo, minha filha passou mal, ela teve vômito, passou muito mal do estômago. E quando a gente tem essa relação, né, sábado à noite, ela passou por uma tensão muito grande, e ela tem, né, digamos assim, um elemento dela, que é o elemento terra, dentro dessa abordagem dos 5 elementos, é mais vulnerável, é como se ela tivesse um constitucional, uma tipologia muito voltada para esse elemento. Então, ela desequilibra muito o emocional dela com o estômago, né? Só estou dando um exemplo para vocês verem a dinâmica, né? Então, ela passou mal, né? Então, ela vomitou. Então, quando a gente começa a vomitar, o que a gente tem? A gente tem uma contração. E a contração é um frio que a gente tem, que precisa ser expelido, né? Precisa ser expelido. E o corpo, ele tenta expelir, às vezes, por uma via do estômago, uma via de baixo para cima, né? Algo que, dentro de um aspecto de gravidade, o normal é de baixo para cima, né? Mas o corpo, ele tem que expelir. Então, ele traz as contrações. A contração é o frio. E aí, quando a gente tem vômito, a gente pensa que vai ter mais vômito, vai ficar mais fraco, mais tonto. A gente fica mais preocupado ainda, né? E aí, ela começou a passar muito mal. Qual foi a conduta, né? Ela não queria ir no médico por conta do Covid, essas coisas das emergências, eu não vou no médico. Aí, eu falei, filha, se você não melhorar,
é um recurso que a gente tem. A gente vai partir para a medicina, mas vamos fazer as coisas aqui de casa, né? Então, ela tomou um banho morno, ficou um tempo em banho morno, né? Eu fiz algumas massagens nela, fiz alguns chazinhos aqui, e ela relaxou depois do banho, depois do chá, depois das massagens, ela relaxou e dormiu. Quando ela dormiu, a mente, que mente, né? Ela relaxou. E o corpo pôde relaxar e trazer o que a gente chama de cura interna, porque a gente está lá dentro. Depois que ela dormiu, ela acordou muito mais calma, muito mais tranquila. Nós fizemos uma alimentação leve, nesse caso, né? Uma torradinha, um chazinho de erva doce. Ela comeu, se sentiu aceita, acolhida, amada e melhorou. E melhorou. Ah, Antonieta, então você é contra a medicina? Não, muito pelo contrário. Né? Se ela estivesse passando muito mal, é lógico que a gente ia correr. Mas essa coisa do caseiro, do remédio caseiro, né? A gente ter uma farmacinha caseira, a gente ter alguma coisa em casa, né? Saber dessa relação de frio, quente, calor, saber da relação dos 5 elementos, é o que a nossa avó, a nossa bisavó, a nossa tataravó fazia em casa, né? Fazia em casa. E isso é bem interessante. Olhar para o alimento como um remédio, né? E como alimento. Sócrates já trouxe isso para a gente, né? Faça do seu alimento o seu remédio. E é isso. Então, assim, é um curso bem interessante, criativo, animado, e que eu vou trazer para vocês. O que eu vou trazer, né? Qual que é a abordagem? Essa abordagem teórica, que a gente vai trazer dos 5 elementos, da dietoterapia chinesa. Só que, como eu moro num local hoje, é uma escolha de vida, né? Decisões que a gente tem na vida e que a gente, na verdade, né? As pessoas perguntam, nossa, você mora no paraíso. Essa morada no paraíso, ela teve uma escolha, ela teve uma decisão e ela teve que bancar essa decisão. Então, tem muitas coisas que eu deixei de fazer ou não fiz para estar aqui, né? Então, hoje eu moro num local, né, uma chácara, onde eu posso plantar, né? Eu tenho aqui a minha família planta, então a gente tem uma hortinha, né? E essa horta tem mais de 4 anos que eu cultivo ali, alguns, digamos assim, plantas medicinais, né? Ou fitoterápicos, né? Existe uma diferença, né? De planta medicinal para fitoterápico, mas ali são plantas onde eu colho e faço aqui, faço a minha secagem, faço os meus vidrinhos, tenho a minha farmacinha, né? Então, assim, o meu neto já sabe, vovó, picou uma abelhinha aqui, coloca aquele remedinho seu aqui. Né? Então, assim, isso é muito interessante, isso é muito bom, porque vai ficar na história dele, né, essa sabedoria, que às vezes a gente está perdendo, né, pelo piloto automático, pelo movimento intenso de vida, né, a gente vai perdendo, digamos. E olha que bom ele ser, digamos assim, ativado e reativado com essa sabedoria, né? Então, assim, o curso não é para trazer vocês, eu tenho que morar num local aí, uma chácara. Não, não é nada disso. Né? Porque quando eu morava num apartamento e tinha 3 empregos também, eu lá tinha minha plantinha, eu tinha lá o meu manjericão, eu tinha algumas coisinhas lá dentro, né? Não era um espaço muito grande, mas eu tinha. Né? Então, assim, em qualquer lugar, a gente tem que fazer do lugar a nossa realidade, né? O que dá para fazer. Né? Então, trazer esse aspecto, né? Essa farmácia caseira, trazer para a cozinha alguns alimentos que pode equilibrar um elemento terra, um elemento água. Nossa, eu estou muito triste, eu estou me sentindo muito mal, né? Então, seu paciente, olha, vamos colocar na sua dieta aqui uma sopa nutritiva e eu vou te ensinar a fazer uma sopa nutritiva. Né? Eu vou te ensinar a fazer uma... E você pode fazer isso através de vídeos seus, né? Ou através de receitas que você está lá, receitinha. Pegar um caderninho de receita, eu tinha um caderno de receita aqui, pegar um caderninho, né? Imprimir, eu sei lá, mandar para o WhatsApp, Telegram, enfim. Hoje que não tem, é falta de jeito da gente estar se comunicando, relacionando, né?
e trazer aquela receita, como faz, olha aqui, você vai fazer assim, eu uso muito na minha casa, isso é muito bom. Isso te interage com outro ser humano, né? Isso é cura, né? Isso é trazer para uma vida mais harmônica. Então, o curso é direcionado para isso, a gente vai ter gravações, a gente tem esse encontro online, mas eu estou gravando na horta para trazer, por exemplo, o aspecto da beterraba, né? Que a beterraba, ela nos nutre muito o nosso sangue, tanto que ela é vermelha, parece um vinho, né? Ela está muito relacionada com o sangue. Então, as pessoas que têm anemia, as pessoas que têm um fluxo sanguíneo muito intenso, as pessoas, enfim, que precisam de vitalidade, né? A beterraba é excelente, né? Então, assim, trazer, eu fui lá na horta e gravei a beterraba, com a raiz, tirando a raiz, né? O tubérculozinho, todo o rizoma dela, as folhas, mostrei como é que parece dentro das assinaturas, o que ela quer dizer para a gente. Ela parece um vaso sanguíneo, sabe? Ela parece artérias correndo, né? Você pode estar usando a raiz, você pode estar usando também a própria beterraba, mas você pode estar usando a folha também, né? Então, eu vou trazer dentro de uma cultura mais antiga, chinesa, japonesa, oriental, a fermentação, né? A fermentação da beterraba. Então, o que ela vai trazer ali? Ela vai trazer o que a gente chama de lactobacilos. E esses lactobacilos são, né, bactérias do bem do nosso intestino. E o intestino, nossa, tanta coisa que tem que falar, né? E o intestino dentro da medicina chinesa é o nosso segundo cérebro. Ele produz neurônios, igual o coração, igual o cérebro. Ele está relacionado também com a formação de serotonina, de dopamina. Né? Olha que interessante. Então, uma fermentação probiótica é muito interessante a gente ter na nossa cozinha. Né? E uma fermentação probiótica não passa pelo vinagre, passa pela água, pelo sal, pelo modo que você está colocando ali a beterraba. Né? A beterraba ela é doce, né? Todo mundo. Eu acho que muitos aqui, quando eu falei beterraba, já pensam, nossa, paciente diabético não pode beterraba, eu não posso estar indicando para todo mundo, né? Porque tem glicose, tem açúcar. Olha o tanto que a gente está viciado. Não sei se alguém pensou assim, né? O tanto que a gente está viciado, é lógico, né? Tem que ter cautela com os nossos pacientes, a gente tem que saber o que a gente está lidando. Mas a beterraba, numa fermentação probiótica, ela, do doce, né? Porque os micro-organismos interessantes para nós vão consumir aquela sacarose, aquele doce da beterraba. Então, a beterraba, ela vai ficar mais ácida do que doce, né? Então, de forma ponderada, em algumas pessoas, ele é maravilhoso. Em pessoas que não têm diabetes, né? Não tem aí resistência à glicose, é maravilhoso. Por exemplo, tá a tensão pré-menstrual. E é muito gostoso. Vou mostrar para vocês, eu faço e vou ensinar vocês a fazer a fermentação probiótica da beterraba. Você colocar um pouquinho na salada, você levar, por exemplo, para o seu consultório, para o seu trabalho, um potinho, fazer uma bica de uma salada e colocar lá um probióticozinho, quer dizer, uma consistência do sal. E o sal, né, dentro de um aspecto natural, o salgado, o sabor salgado, está muito relacionado ao nosso elemento água. E o nosso elemento água está muito relacionado ao nosso ânimo, nossa força de vontade, nosso ânimo de fazer as coisas. Então, a gente necessita de harmonizar o nosso elemento água. Né? Olha que bacana, né? Trazer isso para vocês. Né? Uma coisa que desorganiza o nosso elemento água, a nossa água, essa água que corre no nosso corpo, é justamente o quê? O medo que nos paralisa. O medo que nos paralisa. E isso vai fazer com que o nosso elemento, os órgãos ali que está correspondendo, né, não aqueça, não fica aquecido, porque o medo esfria. Esfria principalmente os rins, que está lá no elemento ar. Esfriando os rins, esfria a nossa força de vontade de fazer as coisas, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso ânimo de levantar da cama e falar, uau! Né? E um alimento que nos harmoniza, para que nos harmonize nosso elemento água, isso é fascinante. Essa filosofia por trás de tudo aquilo que eu estou falando para vocês é muito lindo.
quando a gente leva a simplicidade da coisa e não a complicação, porque a medicina chinesa ela é simples, ela não é fácil, né? Mas ela é simples. E simples não é sinônimo de fácil. É interessante você trazer isso, né? Porque assim, a sabedoria dos nossos ancestrais, né? Tinha muito essa relação do quente e o frio, né? E assim, né? Não coloca o pé no chão, menina, senão você vai ficar, você vai ter frio, né? Vai entrar frio, você vai ficar gripado. Não lava a cabeça, porque você está gripado, resfriado, né? Então, assim, era o que a gente escutava aí, né? Principalmente essas mães mais italianas, né? Mas, assim, eu acho que uma das propriedades mais interessantes da medicina chinesa, talvez seria a palavra resgate, né? Talvez eu acho que combinaria aí dentro dessa sabedoria, é respeitar a condição térmica do alimento, né? E por quê? Porque conhecer o alimento, né? Quando a gente olha, por exemplo, vou trazer aqui para você, né? Essa aqui, ó, é a batata doce. Vocês estão vendo a batata doce? Maravilhosa, né? Olha que linda, né? Ela tá aqui na minha cozinha. É só colocar um pouquinho de água, né? Que ela usa, né? E ela fica aqui linda. Eu já tive uma no meu apartamento que ficou uma floresta na cozinha. Então tá aqui a batata doce. Quando eu interajo com a batata doce, conhecendo um pouquinho uma folha, conhecendo o jeito que ela fica, né? É uma maneira também de eu trazer consciência, prazer, batata. Né? E dentro da medicina chinesa, esse prazer, batata doce, ela vai te informar o que ela é. Ela é fria. Será que ela é fria? Será que ela é neutra? Será que ela é quente? Né? Porque se a essência dela for fria no meu corpo, e se eu, por exemplo, estou, digamos assim, muito frio, um frio interno, essa batata doce não vai fazer bem. Eu tenho que compensar alguma coisa para trazer para o meu estado. Eu preciso de um alimento quente. Né? Então, será que ela é neutra? Bacana, batata doce é neutra. Tá? Então, é uma propriedade térmica do alimento. O hortelã, apesar de que o hortelã, quando a gente fala hortelã, a gente lembra, né? Tira gripezinha. Mas os antigos sabiam disso. Quando você está no início de uma gripezinha, o que você tem? Você não tem febre ainda. Você tem uma invasão de frio dentro do seu corpo. Por isso que você contrai, sente dor, aquela dorzinha de corpo. Nossa, parece que o meu corpo está doendo. Né? Nossa, não estou me sentindo bem, né? E tem aquele calafrio, parece que vem um friozinho, depois o calor, né? Então, aquelas 24 horas de um início de uma gripe, né? É um movimento de frio dentro do seu corpo. Se você coloca um chazinho de hortelã, que é maravilhoso, gostoso, não é? Um chá de hortelã, mas nesse momento aí, a essência do hortelã é fria. Então, ela corresponde ao movimento contrário, quando o seu corpo, para expelir aquele frio dentro, ele causa febre, porque a febre em si é uma maneira do corpo estar reagindo. Né? Pessoal que está no UTI, por exemplo, os médicos se preocupam muito quando está em quadros viróticos, né, ou quadros, digamos assim, de reminência bem acentuado, e as pessoas não têm febre. Né? Porque é uma reação do corpo, uma reação dele jogar algo para fora, frio. Né? Então, o chazinho de hortelã é quando a pessoa está naquela reação de febre. Porque o hortelã ali vai contrabalancear a questão do frio. Então, a condição térmica é bacana de você compreender. E o alimento te traz isso. Né? A gente tem mania de achar, por exemplo, que sabor, paladar, tudo é a mesma coisa, mas não é. Né? A gente tem dentro da medicina chinesa 5 sabores. O salgado, o doce, o amargo, o salgado, doce, o amargo, o azedo e o picante. Olha que interessante. 5 sabores. E a gente tem o paladar. O paladar tem muito a ver com corpúsculos gustativos, dessa sensação, né, do sabor, mas o paladar tem a ver com a consistência, com o frio,
quando chega um alimento mais frio, com o cheiro, né? Percebe quando você toma um café e fecha as narinas para você ver. O aroma não chega, né? E às vezes, quando o aroma não chega, fica até difícil de você identificar o café. Esse é o paladar, né? É, digamos, essa mistura tudo. E essa mistura tudo tem a ver com as propriedades do alimento da medicina chinesa. Então, conhecer o alimento, né? Conhecer, a gente sai da mania do patológico, a gente vai para uma outra consciência. A autopercepção, né? E o autoconhecimento através do conhecimento do vegetal. Isso é fantástico. Isso é mais do que uma reeducação alimentar. Isso é trazer consciência para a sua vida. E quando você traz consciência para a sua vida, você interage com a inteligência corporal, que já sabe que você precisa. Entende? Então é fantástico quando a gente interage com essa filosofia, que traz aspectos bem mais consistentes, bem mais sábio, que está lá atrás, que a gente às vezes está resgatando agora. Tá? Existe a medicina chinesa antiga, lá do taoísmo antigo, é uma medicina, né, antes de tudo, preventiva. Então, o que os acupunturistas faziam? Né? Eles tratavam as pessoas, né, na prevenção. Tanto que, se aquela pessoa que ele estivesse tratando adoecesse, não recebia o dinheiro. Entendeu? Porque não preveniu. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que, digamos assim, tem uma tipologia ou às vezes tem um desequilíbrio, né, num elemento metal. Na época da secura, né, na época do inverno, do outono, né, para a gente aqui, na época da secura, essa pessoa ela vai ter, digamos assim, muito mais propensão, às vezes, de ter doenças com a correspondência dos 5 elementos. Porque existe uma correspondência do órgão, do tecido, existe uma correspondência do sentido, né? Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter muito mais facilidade de ter resfriados, de ter sinusite, muito mais de ter mãos e pés suando muito, porque o pulmão é que controla, né, os pelos e os poros. Então, se a pessoa está vulnerável, está com o elemento metal desequilibrado e está na secura, ele pode ser muito mais propenso a ter problemas respiratórios, problemas relacionados à depressão, né, tristeza profunda. Então, assim, quando você sabe as correspondências, você já faz análise, sabe? Você já busca ali, né? O que está ali desequilibrado? Porque a correspondência é fantástica. É fantástico a correspondência com os órgãos, com os sentidos, né? Dentro dessa filosofia. Tá? É um software. Os 5 elementos é um software. É um modelo vivo e interligado. Quando você coloca lá, você tem a resposta, não é? Que é um programa. É isso. Os antigos taoístas, quando a gente estuda, vai observando, né? Os antigos taoístas, eles não se alimentavam de animal. Os antigos taoístas. Tá? Mas depois a filosofia, né, foi modernizando e o animal, né? O alimento animal, a carne do animal, foi colocado dentro de uma dieta, dentro da medicina chinesa, tá? Que harmoniza o elemento terra. Tá? Então, a carne, principalmente a carne de vaca, de frango, mas aquela carne de vaca, né, dentro de digamos assim, de uma maneira mais natural, né, dentro da sua residência, sei lá, né, aquele animal, né, que é cultivado com alimentos orgânicos. É esse animal que a medicina chinesa está falando. Tá? Não é o animal que é colocado aí, avançando nos hormônios, enfim. Né? Isso aí acho que a gente não precisa nem estar falando. Né? É uma coisa, é uma consciência. Mas a questão aqui, né, da gente estar colocando as receitas,
As receitas que a gente vai colocar é basicamente vegetariana, é basicamente a base de alimentos da horta, alimentos que beneficiam nossos alimentos a partir dos vegetais, tá? Mas, em hipótese alguma, é restritivo, né? Uma carne, por exemplo, uma sopa de galinha, os chineses usam muito uma sopa de galinha, por exemplo, para nutrir, né? Na própria gestação, no puerpério, né? Então, assim, é dentro da filosofia e é o respeito e a honra, né, do animal para dentro da mesa. Né? Então, assim, em hipótese alguma, procurar polarizar a restringir as coisas, tá? Mas, basicamente, a gente vai estar falando do vegetal, de alimentos à base de vegetais. E se alguém quiser, não, mas eu posso estar usando, por exemplo, colocar carne aqui, nessa, digamos assim, nessa receita sua, tranquilamente, tá? Tranquilamente. Se o seu paciente come carne, se você come carne, tá tranquilo, né? A gente está precisando de ânimo, né? A gente está precisando de padrões energéticos, a gente está precisando trazer essa circulação interna em nós, né? A gente está precisando ser motivado, né? E você ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa na própria cozinha, e dentro da realidade da pessoa, né, do que ela está ali, que ela pode pagar para comer, né? Eu acho isso fantástico, né? Fantástico. Eu acho muito, sabe? Eu acho muito pobre eu, por exemplo, indicar lixia para uma gestante, por exemplo, que ganha um salário mínimo e não pode comprar lixia. Ah, mas a lixia beneficia muito a gestante, concordo. Mas é pobre. Eu falar de medicina chinesa, eu preciso interagir com a realidade, né? Então, a qualquer momento pode. De onde que eu tirei essas receitas? Do meu dia a dia. Tirei também de alguns livros. Tem um livro fantástico, que é esse livro aqui. São dois alemães, né, que introduziram a cozinha dos 5 elementos na Alemanha. Tá? Que é um livro fantástico, muitas receitas. Inclusive, essa receita eu tirei daqui, que é a salada Libero, né? Que é uma salada que tem muito a ver com o elemento metal, com o elemento terra e com o elemento fogo. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Como é que se faz essa saladinha, que é muito simples, né? Aqui não tem nenhuma Ana Maria Braga, né? É uma coisa muito simples, mas é quando você começa a trazer consciência. Porque, por exemplo, vou picar o tomate aqui. Sim, eu vou colocar o nome do livro. O livro chama Os 5 Elementos na Alimentação Equilibrada. Os 5 Elementos na Alimentação Equilibrada. É também um dos livros que a gente está, digamos assim, nas nossas referências bibliográficas, tá? Então, se eu pico o tomate, sabe esse tomate aqui? Apareceu só um pedacinho, um instantinho. Se eu pico um tomate, corto um tomate no meio, ó, se eu corto um tomate no meio, ele demonstra pra gente uma assinatura, né? Isso lá atrás, Paracelso falava, né, dessa doutrina das assinaturas, algo que remete a algum órgão, a semelhança com o órgão, né? Olha o tanto que parece o coração. Tá? Tem tomate que é mais evidente ainda essa divisão, né, dos átomos subventrículos. Tá? Então, a medicina chinesa, ela não preocupa com a questão do licopeno. Gente, 5.000 anos atrás, não tem nem como falar em licopeno, né? Eu acredito que não. Mas ela fala do padrão energético, aonde que beneficia, o que ele traz, tá? Ele se assemelha ao coração. E o coração na medicina chinesa é o órgão que está relacionado ao comando do sangue, da circulação interna, das nossas emoções. Isso está dentro dos 5 elementos. Né? A cenoura, vou cortar aqui para vocês. A cenoura, ó, ela lembra quem? A íris. Está relacionada aos olhos.
E ela tem vitamina A, ela tem carotenos, né? Que beneficia a visão. A cor dela está relacionada ao elemento terra. O sabor doce dela está relacionado ao elemento terra. O elemento terra está muito relacionado com a nossa, com as nossas ideias, com a nossa inteligência. Está muito relacionado com as nossas relações, com o nosso tecido conjuntivo, né? Com a nossa síntese das coisas. Olha que interessante trazer isso. Tudo é o princípio da correspondência dentro dos 5 elementos. É essa a ideia, é trazer a filosofia, né? É trazer a essência para trazer a essência, para materializar essa essência no alimento. Tá? Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar tomate, né? Só que o tomate eu já coloquei, né, para tirar a pele. Ó, tira a pele, deixa ele esquentar um pouquinho, tira a pele dele, tira a semente. E daí você vai jogando os tomatezinhos aqui na salada, picadinho, já piquei. Usa uma coisa muito legal para ter na cozinha, que é barato, né? Que é a páprica. É uma coisa muito legal. Páprica, o que é a páprica? A páprica é pimentão. Pimentão defumado. Tá? Então, a páprica é muito interessante, beneficia muito o nosso coração, a páprica, e também o nosso fígado. O tomate, né? O saborzinho dele azedo, também está muito relacionado ao nosso alimento madeira, ao nosso fígado, beneficia muito o fígado, as nossas irritações, as nossas, digamos assim, as nossas raivas, as nossas instabilidades, tá? Então está aqui o tomate junto com a páprica, né? Já fiz alguma eleição aqui. Daí eu vou colocar a cenoura, já piquei a cenourinha, você pode picar, você pode ralar ela, tá? Você vai colocar a cenoura, que beneficia o nosso elemento terra, tá? Dá uma misturadinha. Então, isso tudo aqui... Você... Ah, Antônia, mas é muito difícil eu saber para que uma... Não, a ideia não é essa, é trazer a essência da coisa, tá? É a harmonização dos seus elementos. Então, tá aqui a cenoura. O que mais que eu vou trazer? O pepino. O pepino, né, tirando a semente dele, né, deixando ele com a casca, tirando a semente. O pepino, você pode estar usando o pepino chinês, o próprio pepino brasileiro mesmo, né? E tira a semente. O pepino beneficia muito, de novo, o nosso elemento madeira. Tá? Então, tá aí a madeirinha, a nossa irritabilidade, nossas instabilidades, a nossa, digamos assim, a nossa falta de coragem, de poder de decisão, de fazer as coisas, de ter ação, de ter estímulo. Tá aqui a madeirinha sendo equilibrada. Então, tá aqui o pepino, tá aqui a cenoura, pimentinha do reino, né, que é uma maravilha, beneficia muito o nosso elemento mental. Lógico, também em dosagens equilibradas, né? Equilibrado, não vai pegar o pote e colocar na salada, que não vai ficar legal. Uma pimentinha do reino. Ah, mas eu não gosto de pimenta do reino. Pode estar usando aqui, ó. Pimentinha de cheiro. Tirei lá da horta agora. Facinho de plantar. Uma maravilha. Você tira a sementinha dela e pica na salada. Ela dá um cheiro fantástico. Isso ativa as nossas narinas, o nosso pulmão, né? Ativa a nossa reflexão. Ativa também a nossa própria alegria, né? Então, tá aqui a pimentinha. Nessa salada aqui, a intenção é equilibrar os elementos que eu falei, né? A sementinha pesa nessa salada. Não necessariamente toda vez você tem que tirar a semente do tomate, não, tá? Mas nesse equilíbrio aqui desses elementos, a sementinha pesaria, a semente do tomate e a semente do pepino, tá? Então, daqui você pode colocar aí um limãozinho, né? Jogar um limão, que beneficia de novo o nosso alimento madeira. Tá? E o que mais? Né? Mistura. E por último, dentro da medicina chinesa, por último é o quê? É o sal. Qual o sal que a gente usa? De preferência o sal marinho, de preferência. Tá? Existem vários sais aí, né? Mas de preferência. Mas se não tiver o sal de cozinha mesmo. Tá? Não vamos complicar. Eu acho que a gente tem que trazer simplicidade para as coisas, né? E o que eu tenho na cozinha, que eu posso elaborar para eu trazer harmonia no meu dia a dia. Que eu acho que isso que é fundamental, tá? E aqui, essa saladinha, né?
você vai completar com o quê? Aqui que está o segredo da salada. Coração do alface. Alguém conhece coração do alface? O coração do alface é o centro do alface. Tá? É o coraçãozinho, principalmente alface americana, né? Então, você pode estar usando os alface americana, mas se você não tiver outra alface também, é o meiozinho do alface. Ah, quer dizer que eu vou usar o meiozinho do alface e vou jogar o alface fora? Não. Eu tenho uma coisa aqui que eu acho muito bacana, que tem muito a ver com os 5 elementos, que está relacionado ao movimento. Não sei se vocês conhecem essa vasilhazinha de secar alface. Vocês já ouviram? Né? Que aí você vai secando o alface. Olha que bacana. Você está vendo o barulho? Esse barulho já interage com você, porque nós somos também música, barulho, tá? Então, ele interage e você está fazendo rodando, tá? E eu sempre brinco aqui, quando eu estou rodando, com os 5 elementos, que na verdade são 5 movimentos. Então, eu vou rodando aqui no sentido horário, né? Para trazer o alface para ficar sequinho. Daí eu pego o coração do alface, tá? O coração do alface, pico ele. Ó, o barulho é sensacional, não é? Vocês estão ouvindo o barulho? O barulho de um alface picado na mão é maravilhoso, né? Ó, olha a diferença. Isso tudo, a salada, vai energia. Vai energia. Sua intenção vai junto na salada. E a intenção é importante para o culturismo, é importante na dietoterapia, na fisioterapia, nas práticas corporais, né? Na medicina chinesa. Tá aqui o coração do alface. Tá? Extremamente energético o coração do alface. E por último, manjericão. Manjericão, qual manjericão? Tem vários, né? Tem um manjericão mais limonado, com sabor de limão, tem um manjericão com sabor de cravo, tem manjericão de todas, muitas espécies, né? Aquele manjericão, eu tenho um italiano e eu tenho daqui da folha larga, tá? A folha larga é muito utilizada no pão, na pizza, né? Que ele tem um sabor um pouco mais forte, né? E esse aqui, ó, o italiano, o saborzinho dele parece mais limão. Eu gosto mais desse aqui, tá? Então, pica aqui o manjericão por último, tá? E aí você vai manipular a sua salada. E isso aqui está equilibrando elemento madeira, que tem a ver com o fígado, tá? Elemento fogo, que tem a ver com o coração e todos os seus comandos. Elemento terra, que tem a ver com o baço, com o estômago. E elemento metal, que tem a ver com o pulmão, tá? E tá aqui, uma salada onde você está trazendo consciência. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? É uma ideia, digamos assim, que eu acho que é ensinar a fazer, né? Eu acho que é importante, porque aí você troca, você está trazendo tato, você está sentindo, você está ouvindo, você está trazendo relação amorosa, né? Não é verdade? Quando a gente vai num restaurante, às vezes a gente pode comer um arroz e feijão, mas é aquela pessoa, oi, Antonieta, como que você tá? Como é que tá sua família? Como é que tá todo mundo? Né? Você quer aquela comidinha, né? Gente, é outra coisa. Você chegar num restaurante, tá todo mundo ali, pega comida e todo mundo come e vai embora. Sabe? Não tem a relação, esse calor, né? Que nos nutre a nossa alma, o nosso espírito, não é só nosso físico. É isso que eu acho que é a essência do curso, né? E vocês estão servidos? Tá? Tá aqui a saladinha. Tá? Se vocês quiserem depois a receita, eu posso estar mostrando para você por escrito e tudo, tá? É isso, fome, né? Dá uma fomezinha. Ó, muito bom, tomatinhos, né? Gratidão, gente. Obrigada de coração.